Queridos alunos, a nossa segunda aula da tarde de hoje é matemática. Na aula de matemática de hoje, você vai pegar o seu livro didático na página 42. Vamos lá? Com o seu livro, você vai acompanhar comigo a leitura e a explicação. Prestem atenção. Problemas de contagem. Nós temos aí: Paula vai tomar um sorvete de casquinha com uma só bola e um tipo de cobertura. Mas ela gosta somente de sabores creme e nata. A sorveteria Frio Gostoso tem 4 sabores diferentes de sorvete. Tem chocolate, creme, morango e nata. Ó, os que ela gosta, creme e nata, está aí. Então, quando a Paula chega na sorveteria, ela olha para os sabores encostados no balcão e tem a seguinte questão: quantas possibilidades de sorvete ela tem para escolher com uma dessas coberturas? Marshmallow, morango ou caramelo? Veja, creme. Ela pode tomar o sorvete de creme com marshmallow, morango ou caramelo. Ou o sorvete de nata com marshmallow, morango, caramelo. Para cada um tipo de sorvete, ela tem 3 opções de cobertura. Então, ela tem 2 vezes tipo de sorvete e 3 tipos de cobertura para cada sorvete. Então, são 2 os tipos de sorvete e 3 os tipos de cobertura. Então, ao total, ela terá 6 opções. Por quê? Porque multiplicou o tipo de sorvete, os sabores, vezes os tipos de cobertura. Então, para cada tipo de sorvete, um tipo de cobertura. Ou seja, ela pode tomar creme com marshmallow, creme com morango, creme com caramelo. Ou nata com marshmallow, nata com morango, nata com caramelo. Então, são 6 opções. Paula tem 6 possibilidades de sorvete para escolher. Em todos os exercícios, faça diagrama como do exemplo. Então, você vai prestar atenção nas possibilidades de Paula diante dos 2 tipos de sorvete que ela tem, contando que essa sorveteria tem apenas 3 tipos de cobertura. Se tivesse mais, aumentaria as possibilidades, né? Se tivesse menos, também reduziria as possibilidades. Mas pensando no que tem na sorveteria, onde Paula foi, esse é o total de possibilidades que ela tem. Vamos lá? 37 atividade. Júlia gosta somente de cobertura de caramelo. Ó, já é diferente de Paula. Paula gosta de 2 tipos de sorvete, mas ela não definiu quais os tipos de cobertura. A Júlia gosta somente de cobertura de caramelo. De caramelo e de morango. E de todos os tipos de sorvete. Quais são os tipos de sorvete que tem? Chocolate, creme, morango e nata. Porém, ela só gosta de cobertura de caramelo e morango. Então, ela tem 2 possibilidades de cobertura e 4 possibilidades de sorvete. Então, vamos lá? Quantas possibilidades de sorvete de casquinha ela tem para escolher? Quantos são os tipos de sabores de sorvete? Presta atenção lá na tabelinha do Frio Gostoso. Quantos são as possibilidades? Você olhou lá. Agora você pensa que diante dessas possibilidades de sorvete, ela quer apenas 2 coberturas, morango e caramelo. O que você vai fazer?
você vai pegar a opção do sorvete de morango e colocar com caramelo e morango. Depois você vai pegar creme com caramelo e morango. Depois morango com caramelo e morango. E por último nata com caramelo e morango. E vai somar aí as possibilidades. Você pode multiplicar? Pode. Lembra que eu disse que a multiplicação é a redução, a abreviação da multiplicação de números iguais? Tá? Mas você precisa lembrar. As quantidades de sabores são 4 e as possibilidades de cobertura 2. Então, é 4 vezes 2 e não 2 vezes 4. Ah, mas é a mesma coisa. Aqui não. Aqui faz diferença porque a quantidade de sabores são 4 e as coberturas apenas 2. Então, aqui faz diferença, tá? Então, veja quantas são as possibilidades. E aí, como no livro não tem espaço, você vai fazer no seu caderno. Precisa copiar o problema, professor? Não. Você apenas coloca página 42, atividade número 37 e faça a resolução. Vamos para o próximo? Atividade número 38. João Carlos gosta de todos os sabores e de todas as coberturas dessa sorveteria. Quantas possibilidades ele tem para escolher um sorvete? Então aí nós temos, se a quantidades de cobertura é marshmallow, morango e caramelo, são 3 possibilidades de cobertura e são 4 possibilidades de sorvete. Ele gosta de todos os tipos de sorvete, sabores e todos os sabores de cobertura. Então vamos lá? Pergunta é: quantas possibilidades ele tem para escolher um sorvete? Agora pensa, se ele tem 4 possibilidades de sorvete e 3 possibilidades de cobertura, quantas são as possibilidades do João Carlos? Igualmente, você vai fazer no seu caderno, vai colocar, a página não precisa mais, você já colocou em cima, né? Você vai colocar que é a atividade 38 e faça a resolução. Atividade número 39. Um mágico tem 3 cartolas e 3 bengalas, todas de cores diferentes. 3 3 cartolas e 3 bengalas. Aí no seu livro tá mostrando aí as cartolas. Temos azul, amarela e vermelha. E as bengalas também, amarela, vermelha e azul. Pensando na combinação, né? Quantas cartolas ele tem para combinar com as bengalas? Para cada cartola, ele pode usar 3 cores de bengalas diferentes. Ou seja, nessa situação aqui, como é a mesma quantidade de cartola e a mesma quantidade de bengala, então isso aqui tanto faz, né? Então ele tem 3 bengalas, 3 cartolas, ou ele tem 3 cartolas e 3 bengalas, tá? Nós vamos ficar com a cartola primeiro porque é o que aparece primeiro no problema, tá? Então, se ele tem 3 cartolas, para cada cartola ele tem 3 possibilidades. Então, você vai pensar, para cada cartola, 3 possibilidades. E aí você vai descobrir quantas possibilidades o mágico tem para resolver essa distribuição entre bengalas e cartolas, ou entre cartolas e bengalas, e quantas são as opções de variedade ele terá. Ok? Para a aula de hoje é só. Na próxima aula, nós faremos a correção e comentaremos a esse respeito. Ok? Tenham uma boa tarde, bom trabalho e até amanhã nas nossas aulas. Tchauzinho!